Nós vamos falar um pouquinho de Sarandi agora, porque um estudo calculado a partir do Índice de Qualidade Mercadológica aponta Sarandi entre as cidades que oferecem melhores condições para as empresas. Em 3 de 7 categorias, o segundo município da microrregião está à frente de Maringá, que também é citado em 3 categorias. Vamos lá. Em 2 delas, Sarandi é a primeira do Paraná. Sarandi aparece melhor que Maringá em quesito de serviços, por exemplo, e outras nuances que foram avaliadas aí. O ranking das melhores cidades para fazer negócios é realizado pela Urban System e publicado há 10 anos pela revista Exame. Esse ano foi criada a categoria Saúde, vencida nacionalmente por Salvador. Outra novidade é que a pesquisa foi feita com base em dados atualizados já da população, aí olhando para o censo de 2022. No quesito saúde, Sarandi também figurou na frente de Maringá. Isso aqui levantou várias questões, nós falamos disso hoje de manhã, falamos inclusive de Maringá olhar para a região metropolitana como se deve, pensar nessa região como um bloco, não como uma cidade isolada, ou pensando nessa ou naquela cidade. Talvez se olhássemos para toda a região como um bloco de fato, e Maringá sendo a metrópole, liderando tudo isso, a gente teria índices muito melhores em todas as cidades aqui da microrregião de Maringá. Aqui, Rafael, já começo com você. Olha, a Sarandi saindo na frente, né? Eu acho que toda cidade ela tem algumas prioridades e algumas fases a passar, assim. Maringá não pode retroceder, ela tem que continuar abrindo as portas aí para melhorias, investimentos na área tecnológica, de prestação de serviço, que ficou muito atrás. Se eu não me engano, acho que tem uma diferença de 40 posições, se eu não me engano. E Sarandi está muito à frente. Aí a gente sempre faz a comparação. Hoje, inclusive, o professor Jorge acabou falando essas comparações. Os números são diferenciados. Maringá é muito maior com relação ao índice, né, de desenvolvimento humano. Mas também a arrecadação, isso nem se fala. Mas Sarandi... Acho que Maringá é mais de 50 mil per capita. E Sarandi 16, 18. Exato. Então, assim, e parabéns à gestão, né, de Sarandi, que está proporcionando isso. Tá dando de lavada. Eu não quero que vocês entrem em um detalhe de comparação, não é isso. Mas Sarandi tá de parabéns porque tá abrindo as portas e isso tem dado aí o resultado. Não só por conta do estudo em si, mas também pela questão do ranking aí, ó. Maringá, a região metropolitana, o que realmente Maringá está proporcionando para a região metropolitana? Tem que entender isso aí, né? E Maringá, com toda essa comparação, devia estar muito além, né, do que realmente esses números que foi trazido aí. Então, Sarandi está num caminho bom e tem muita coisa para melhorar, mas é o caminho a seguir e espero que continue assim. Edivaldo Magro. Pois é, esses números até que não me surpreende quando você acompanha mais o dia a dia de uma cidade como Sarandi. Eu falo não só por circunstancialmente estar acompanhando hoje, mas eu acompanho a história de Sarandi desde os anos 80, quando a cidade se transformou em município e ela veio avançando nos anos 80 como uma cidade que mais cresceu no Brasil. Crescia a taxa de 10% ao ano. E esse crescimento foi de forma muito desorganizada. A ocupação urbana da cidade aconteceu rápida e desorganizada no sentido de não propor soluções, rede de esgoto, água, asfalto. E nos últimos anos essa cidade foi se reorganizando. Hoje a rede de esgoto avança para quase 100% o ano que vem. Você tem mais um sistema de água de abastecimento muito reorganizado. Há problemas ainda pontuais de falta de água? Há problema na pauta de saúde? Quer dizer, a cidade tem se reorganizado e hoje, com 120 mil habitantes, ela está atraindo a atenção por uma razão muito simples. É exatamente a finalização da rede de esgoto que vai permitir a verticalização. Para se ter uma ideia, o custo do metro quadrado há 3, 4 anos estava em torno de R$100, vamos pôr um número bem baixo. Hoje esse mesmo metro quadrado está R$1.000, R$1.200, dependendo da localização da cidade. E sobe e vai crescendo, né? Você tem uma série de especulações em relação a grandes empreendimentos que que vão ser instalados em Sarandi nos próximos anos. Isso graças a investimentos feitos pela atual gestão na infraestrutura urbana.
Eu repito, a cidade ainda convive com muitos problemas na área de educação, na área de saúde, mas não se conserta 48 anos de história, de falta de avanço, de investimento, principalmente na infraestrutura básica, que é a rede de esgoto, né, que é o saneamento básico, água, asfalto, água principalmente. Lembrando que Sarandi é abastecido, ela é municipalizada a água, é abastecido com poços artesianos. Então, sim, tem muito que avançar, mas tem avançado e avançado muito. Eu ouso dizer, viu, Paulo, que daqui a alguns anos, quando você olhar o skyline, né, que é aquela ideia que você olha a cidade de longe, vê aqueles prédios, em 10 anos você vai olhar daqui de Maringá para Sarandi e vai ver um horizonte desse jeito. Eu não estou superestimando, sendo ousado demais. É porque, nesse momento, a especulação imobiliária em Sarandi cresce exatamente para a construção, para a verticalização. E a cidade está preparada para essa verticalização no sentido de plano diretor, no sentido de plano viário. E, claro, quando isso acontecer, vai surgir outros problemas. Está lá finalizando em andamento os 2 viadutos, ponte sendo construída aqui do lado de cada cidade, né, no sentido quem vem do Maringá para Sarandi para Maringá, mas outra ponte, mais uma conexão aqui na zona sul da cidade. Então, essas conexões chamam a atenção de Maringá e chamam a atenção da região. Lembrando um outro projeto, que é o mais importante, que é o rebaixamento da linha férrea a partir da Tuiuti até lá quase dentro de Marialva. R$1 bilhão vai ser consumido nisso. Já está no PAC como prioridade e acredita-se que esse projeto comece nos próximos anos. Quando eu falo próximo ano, talvez em 2024 ou 2025, porque envolve grandes empresários interessados nessa obra e que já se comprometeram em executar o projeto. Edivaldo Magro, eu já vou te perguntar, porque eu sei que você tem conhecimento sobre isso. Quando eu ando pela região metropolitana de Curitiba, eu saio de Curitiba, eu entro em São José, eu entro em Colombo, eu entro em várias cidades, eu não percebo o limite entre uma cidade e outra. Não consigo perceber. Quando você percebe, você já está trafegando numa cidade da região metropolitana. Não sei se é proposital, mas todas as travessias entre Maringá e Sarandi, ou acessos, se você quiser chamar assim, aquele do contorno norte é um inferno. Se você pegar os outros acessos, todos eles são ruins. Isso também atrapalha esse crescimento que a gente chama organizado de cidades conurbadas, como elas são, e para que a região cresça num todo. E aí, me parece que criou-se uma segregação, não estou dizendo que foi proposital, eu estou dizendo que o tipo de acesso que se dá entre Maringá e Sarandi também dificulta esse progresso. Ou estou errado? Corretíssimo. Quando surgiu a região metropolitana de Maringá, lá no início dos anos 90, a ideia é que os municípios mais imediatamente conurbados seriam priorizados dentro de um planejamento para soluções de trânsito, de meio ambiente, né, de lixo, de iluminação pública, de mobilidade urbana entre as duas cidades. Infelizmente, isso não aconteceu. Esticou-se, aumentou absurdamente o número de cidades ligadas à região metropolitana, que hoje está perto de 30. A cidade a 30 quilômetros, 50 quilômetros. Tem mais, aqui, Itaguajé. E que está na região metropolitana. Bom, acabou esse formato. A MUSEP, desculpa. Itaguajé está na MUSEP. Esse formato acabou. Né, esse formato foi reconstruído, um novo modelo de região metropolitana que ainda não está sendo aplicado, mas é fundamental que você citou. Não houve uma preocupação efetiva da cidade-mãe, no caso Maringá, com o crescimento dessas duas cidades, porque quando você se preocupa mais com Sarandi e com Paissandu, você organiza essa conurbação, essa proximidade, porque há uma série de problemas. Eu quero citar um exemplo que choveu esses dias, choveu muito. Alguém conhece Sarandi? Conhece a João Marangoni, que é uma avenida bastante importante, que passa no sentido de quem vai para Sarandi, do lado esquerdo, lá embaixo, que faz a conexão ali, Novo Alvamar, e conecta com Maringá. A chuva se concentra no lado de Maringá e depois ela desce pela Marangoni, se junta ao fluxo da cidade, e aí você tem uma enxurrada. O problema precisa ser definido de forma conjunta entre os dois municípios e são obras extremamente vultosas do ponto de vista de financiamento e extremamente impactantes no meio urbano, porque toda vez que você faz obras de drenagem, você tem que fazer enormes valetas para posicionar enormes tubos.
tem problemas sérios nas duas cidades, das quais esse é apenas um. E que você falou da questão da mobilidade. Agora que a João Ferraz, que dá acesso ali no contorno, né, ali da Colchoados Maringá, está sendo feita uma ponte que vai ligar com uma pista dupla com Sarandi. Essa ponte fica pronta agora em abril. Essa obra foi licitada por Maringá, mas foi um trabalho feito pela Prefeitura de Sarandi com a Prefeitura de Maringá, que vai criar uma ligação extremamente importante. Há 3 outras sendo planejadas nesse sentido. Mas o contorno norte realmente foi um crime que aconteceu com essa mobilidade entre as duas cidades. Rejane? Não, é um Deus nos acuda ali, né, essa questão da mobilidade. Já que migramos para o geral de Sarandi, o senhor não colocou aqui a questão da segurança, né, o exemplo que é ali a ação. Eu estive lendo há um tempo atrás a prestação de serviços que existe em relação às mulheres vítimas de agressão, né, imediato e o pós. Então, eles têm essa eficiência que acontece ali e realmente é um exemplo. Outra coisa que eu estava lendo em relação a Sarandi, Paulo, que chama bastante a atenção, é a rapidez que existe para se abrir uma empresa, da análise geral da documentação até da verificação do nome e de você executar e poder colocar teu negócio em atividade. Então, isso tudo chama a atenção, né? Eu, quando vim morar aqui em Maringá, tive até um pré-conceito em relação ao que era passado em relação a Sarandi. E ao longo do tempo que eu dessa minha estada aqui, que já são 10 anos, eu tenho visto que a situação ou ela melhorou, ou mudou, ou não era como passavam. Né? Mas ela, em vários aspectos, fora a mobilidade, ali, aquela coisa arada toda, ela tem se tornado realmente um exemplo. Monique. Eu tive essa mesma impressão que a Regiane, porque eu vim de fora. E aí, quando eu cheguei para morar em Maringá, eu percebia que as pessoas tinham muito preconceito em relação a Sarandi. Eu olhava para aquela região, aí para a cidade, com um olhar como se fosse tipo um lugar de segregação mesmo. O pior tá ali. E a gente tem visto, né, nos últimos anos, a cidade de Sarandi se reorganizando, se adequando, se avançando em todos os aspectos. Isso é mérito e a gente tem que dar parabéns para a gestão pelo trabalho que está sendo feito. E a gente tem que ter um olhar, né, da cidade de Maringá, porque Maringá é uma cidade planejada e é uma cidade que precisa se organizar melhor para quê? Para receber as cidades vizinhas, as cidades da região, porque a gente tem muitos trabalhadores que vêm todos os dias para Maringá, de Paysandu, de Astorga, de Sarandi, de Mandaguaçu, de Mandaguari, vêm para Maringá, trabalham em Maringá, consomem em Maringá. Então a gente precisa, se a gente quer, né, crescer e se organizar como região metropolitana, esse Maringá sendo aqui o foro central, a gente precisa se organizar e mobilizar, né, para facilitar aí o crescimento das cidades como um todo.